Olá, a partir de agora começa o programa que é uma sensação e a gente agradece muito a Deus e ao criador desse, o ministro Elias Meiber. O programa que é sensação chama-se Noroeste News, porque no começo era Estúdio News. Vamos já com nossos cumprimentos da direita para a esquerda. Ministro Elias Meiber. Alô, alô, Itaperuna. Alô, alô, 104 FM, Noroeste News. Agradece a presença de todos essa bancada fabulosa que com certeza vai engrandecer muito culturalmente e juridicamente hoje aqui no programa, que tem vários advogados aqui e um delegado. Dar um show aqui nessa bancada. Que é advogado. Que é advogado, lógico, para ser delegado tem que ser advogado, né? Bom dia a todos. Loresini também é advogado. Bom dia a todos. Nossos convidados aqui, a Núbia, doutor Samuel, Nino, Filipão, nosso secretário de Planejamento, doutor Márcio Caldas, delegado de polícia, Elias Meiber, nosso ministro. Bom dia. Vamos à nossa próxima convidada, que é que é assessora especial do Procurador-Geral. Por favor, se apresente, fale aqui. Pode usar o microfone. O microfone compartilhado. Núbia Fitaroni, assessora do município hoje e do Procurador-Geral. Mais um sobrenome italiano na bancada. Isso. Tinoco, Procurador-Geral. Samuel. Bom dia a todos. Bom dia, Ângelo, Elias, Núbia, Nino Belliene, meu amigão Felipão, doutor Márcio, meus sinceros e cordiais cumprimentos. Prazer vê-lo. Que silêncio, que ficou tudo tão parado. O Tinoco entrou e jogou um balde de água fria. Nós vamos devolver com água quente. Bora. Felipão, secretário de Planejamento, Felipe Nogueira de Freitas. Bom dia, Nino. Bom dia, doutor Elias, Ângelo Lorenzini, amigo de longa data, doutora Núbia, ela está quietinha assim, mas ela também... Ela é quente. Ela é quente nos pareceres. Dá para perceber. É verdade. É mais um advogado na Meu amigo Nino, doutor Márcio, amigo de longa data, dona Rogéria está ali, Pimpolho, e a todos que estão nos assistindo e também ouvindo pela rádio, né? É um prazer imenso agradecer o espaço, doutor Elias, para a gente trazer alguns esclarecimentos, tirar dúvidas, e a gente está aqui para isso. Botar outras. Exato, e plantar algumas sementes também, né, Nino? Que é muito importante, e trazer informação que é extremamente necessária, né, para a população, o que a gente vem planejando, que a gente vem executando e também tentando, né, que tem coisa que a gente tenta executar e muitas vezes não consegue, mas outras que a gente planta semente e vão germinando. Microfone compartilhado, Márcio Caldas, delegado de polícia titular atualmente da delegacia 148, Cambuci. 142. 148 fica... Italva, isso, confundi bem, hein? Confundi bem. Bom dia a todos, agradeço o convite de estar aqui participando dessa bancada ilustre. Gostaria de externar aqui minha satisfação com Itaperuna, né? Sou do Rio, mas estou aqui em Itaperuna há 22 anos. Já fui delegado aqui, de vez em quando tiro um plantão aqui na área. Foi delegado 2 vezes aqui, doutor? Não, como titular eu fui de 2011 a 2018, a abril de 2018, quase 7 anos. Foi a cidade que eu mais fiquei como titular, mais tempo. Então, está aqui com figuras ilustres da cidade, só quero externar minha gratidão. Obrigado. Obrigado, doutor Márcio Caldas. Começa o programa e a gente já vai falando sobre trânsito. Depois a gente entra no quesito. Só para não me esquecer que a rua não é Coutinho Bittencourt, ela precisa de um sinal de trânsito ou a volta do radar, ou uma solução, porque é difícil para o pedestre, é difícil para quem sai de uma das ruas ali paralelas, adjacente, para poder cortar e entrar na pista. Só tem um sinal lá perto do supermercado, em frente ao cemitério. Alô, autoridade de trânsito, por favor, está complicado ali. É de levar 15 minutos esperando a pessoa atravessar, é muito tempo, né? Dependendo do horário. Doutor Elias, o senhor começa, como sempre, com as suas perguntas, questionamentos e observações, por favor. Bem, eu acho que hoje o ponto mais importante desse grande programa de hoje vai ser falar sobre a obra da Canareta da Vinhosa, né? E com certeza o doutor Samuel nos trazer esclarecimentos sobre os leilões que aconteceram ou não aconteceram. Ele poderá nos ilustrar isso aí. A minha primeira pergunta seria para o doutor Samuel, sobre as questões dos leilões. Questões dos leilões que o município, né, publicou edital,
No YouTube aí? Eu queria Quer Olha, pontuar? eu não vou né? deixar silêncio aqui não, gente. senão Eu vai queria virar completar aqui, funeral isso aqui, né? doutor Samuel, em relação aos leilões, né? Primeiro, né? Foi feita uma lei para que isso ocorresse. Sim. Perfeito. Depois, por algum motivo, o Ministério Público fez várias recomendações. Né? É uma recomendação. Uma recomendação. E o que isso trouxe de prejuízo para o município? Olha, eu fico feliz de poder vir aqui hoje, né, no programa de vocês que eu tenho acompanhado, e quero aqui dar os parabéns pela iniciativa de vocês, porque é um programa que traz informação, né, e esse formato é um formato que me agrada, porque a gente pode ir direto ao ponto, esclarecer a população as situações que às vezes são colocadas de maneira distorcida e até mesmo de forma maldosa. Então, o que eu tenho a falar sobre leilão? O leilão foi feito uma comissão de servidores públicos do município para poder avaliar as áreas que seriam necessárias e interessantes para o município desfazer. Porque a gente tem uma quantidade muito grande de propriedades imóveis e a gente vem enfrentando, ao longo dos anos, muitas invasões de terra pública. O município não tem condições hoje de fazer a administração de todos os bens imóveis que tem. E imóveis que eram mal utilizados. São terrenos que a maioria das vezes ficam ali parados. Dou o exemplo do terreno ali ao lado do IFE, que é um terreno muito grande que o município tem, mas tão grande quanto é o terreno é a quantidade de invasões que nós temos aqui naquela área ali. Então, é uma questão de interesse público, mas também é uma questão social, que tem muita gente ali que não tem onde morar e está ali. Então, o município tem que agir de duas frentes ali, garantir a propriedade do bem público, mas também garantir que essas pessoas recebam atenção social. Então, olha o problema que cria para o município uma propriedade que é mal utilizada. Então, dentro dessa ótica, e com essa justificativa e com esse interesse público, foi-se proposto a alienação de alguns bens imóveis do município, né? Então, chegando à pergunta, que malefício que trouxe essa recomendação para o município, é o seguinte, o município escolheu áreas que não iriam causar prejuízo para o município, ou seja, alguns loteamentos que destinaram área pública para a construção de praças, de creches, foi reservado uma parte para esse atendimento específico e foi separado uma outra área para leilão. Então, ninguém chegou ali simplesmente e está leiloando tudo. Não é assim. E veja, o interesse do município de alienar um bem desse é para adquirir uma sede própria, de repente, para um serviço público que não tem. Quantos imóveis o município hoje aluga? Eu dou o exemplo da própria Procuradoria. O nosso Filipão está aqui, secretário de Planejamento, ele não me deixa mentir. Quantas vezes, Filipão, nós corremos atrás de uma sede para a Procuradoria porque o local onde a gente tinha lá não era adequado e tivemos que alugar porque a gente não tinha um prédio próprio. Então, veja como que causa um prejuízo para o município. Você ter várias terras lá, vários terrenos e não poder utilizar aquilo. Então, a alienação dos bens, ela vai para essa finalidade. E como disse bem o Ângelo aqui, foi feito todo um debate público em cima da aprovação da lei que autorizava a alienação. Sim, e em momento algum foi arguída a inconstitucionalidade dela. E muito pelo contrário, foi dado parecer tanto da Prefeitura quanto da Procuradoria da Câmara pela legalidade. Sim, e constitucionalidade sim, também. E ninguém também recorreu em relação a ser inconstitucional. Exatamente. Tanto que aprovaram por unanimidade a matéria. Então, baseado em que o MP recomendou? Qual é a base do MP para recomendar alguma coisa se uma lei é constitucional? Exatamente. Então, aí partindo para esse campo
do que foi feito. Foi feita uma representação ao Ministério Público, alegando que o município estava vendendo a ermo terra pública, dizendo que o município estava alienando uma área que é ali da 10 de maio, que era objeto de plano de governo do prefeito Alfredão fazer alguma coisa ali naquela área, e alegando falta de interesse público na alienação desses bens. Porém, isso é uma verdadeira falácia. Por quê? Primeiro, que a área da 10 de maio não foi objeto de leilão. Ela foi objeto de avaliação e até autorização para alienação. Porém, o município não colocou no edital essa área. Sim, inclusive essa área será destinada para ser construída uma usina de tratamento de esgoto. Exatamente, porque exatamente por isso que a área não foi leilão. Onde seria o hospital? Onde Isso, seria o hospital? exatamente. De hospital para esgoto, tá bom, porque o esgoto evita a doença. Porque Verdade. tem exatamente, e o Filipão está tocando nesse projeto, e eu quero aqui louvar o meu colega, porque ele conseguiu, junto à equipe dele, junto aos colegas, pares deles, buscar de volta uma obra que estava paralisada há anos no município, né? E aquela ET, ela está prevista no projeto. Como que o município vai alienar uma área que tem um projeto aprovado no governo federal para ser executado? É impossível. Então, por esse motivo e outros motivos, o município não colocou essa área para leilão. Então, fica assim, a população tem que saber que quando o município se manifesta de forma oficial, só pode vir uma contra-ordem de forma oficial. E como o Ângelo falou, que é um bacharel, é advogado também, conhece da área, sabe que uma simples recomendação não tem poder de suspender nenhum ato administrativo. Nem o município tem obrigação de acatar. Exatamente. E foi o que fizemos. O Ministério Público, através da recomendação, solicitou informações do município, que o município pontualmente mostrou para o Ministério Público o que estava fazendo. O que é que cabe ao Ministério Público agora, doutor Márcio? O senhor sabe muito bem. É acompanhar os atos, ver se dali não vai, se de fato vai acontecer aquilo. Então se instaura um inquérito para poder acompanhar, o que é natural. Agora, a gente fica muito triste, Ângelo, Elias, Nino, a gente fica muito triste, colegas. Por quê? Porque esse ato, que foi um ato político, atrapalhou o leilão. Investidores que tinham interesse de investir no nosso município deixaram de investir. E aí nós tivemos a praça, houve o leilão e somente uma pessoa arrematou uma área no valor de R$30 mil ali no loteamento Caiçara. Quer dizer, o leilão foi um fracasso. Causou enorme prejuízo. Quem vai pagar esse prejuízo? Quem vai pagar esse dano moral coletivo que houve com a falta desse leilão? E o que causa estranheza, doutor, é essa lei ter sido aprovada, né, e a gente vê o próprio legislador que aprovou a lei buscar, né, junto ao Ministério Público, né, essa intervenção. Né? Intervenção não, porque ele não tem como intervir, né? Ele tem como recomendar, né? Isso aí, politicamente, é muito ruim, né? A responsabilidade, quando a gente fala da responsabilidade de quem está fazendo lei, da responsabilidade de quem fiscaliza, né, orçamento, essas coisas todas, chegar, ir lá, aprovar uma lei e depois recorrer, né, ao Ministério Público para que isso não ocorra, tendo outros instrumentos que ele poderia ter utilizado, né, como a arguição da inconstitucionalidade, no momento, tá, inclusive, né, que foi votado. Então, isso é muito triste, né, para o município, igual Itaperuna, que está, né, e sempre esteve na vanguarda do desenvolvimento, e a gente ter representantes, né, no Legislativo com esse tipo de cabeça, né, por questões políticas, né, pela busca do poder, né, utilizar mecanismo, né, e, por sua vez, também o Ministério Público, né, deveria ter um pouquinho mais de cuidado, né, em relação a isso aí, porque é um prejuízo enorme. Nós vamos cobrar isso de quem? Quem vai pagar essa conta? Como é que fica isso? As responsabilidades. Então, é muito fácil, às vezes, apontar o dedo, né, está se utilizando o dinheiro público para isso, para aquilo. E quem utiliza o dinheiro público para não fazer aquilo que tem que ser feito? Isso aqui é o pior.
Então, a gente precisa ter, né, um pouquinho mais de responsabilidade quando a gente tiver, né, investido, principalmente na coisa pública. Complementando, Ângelo, mais uma vez, o Ministério Público ele tem todos os mecanismos para acompanhar a execução desses atos. A população não tem que ter medo, porque quando há um leilão, é criada uma conta específica para o recurso vai para uma conta específica. Basta fiscalizar no que será gasto esse recurso. Acompanhe os atos administrativos, acompanhe os processos licitatórios que o município faz, com ampla publicidade. Procure saber se o município, de fato, vai adquirir uma sede própria, de repente, para um órgão que está precisando, um CRAS que está precisando, uma UBS que está precisando. Vamos acompanhar a execução. O que será feito com o recurso? E isso é fácil, a gente tem a conta específica, é só ver para onde o recurso está indo, gente. Eu convido o Ministério Público para participar de todos os atos. Se quiser participar do ato do leilão, está franqueado aqui, o ato é público. Pode participar, inclusive os nobres vereadores, que aprovaram por unanimidade, acho que até essa lei foi aprovada por unanimidade. Vamos acompanhar o ato, vamos lá junto lá apreciar. E ao invés de tentar criar barreira para o crescimento municipal... Que é obrigação deles, a partir do momento que eles autorizaram isso. Aproveitar para dizer que vocês, convidados, podem ficar à vontade, porque o tema é muito vasto e são muitos convidados. Não esperem que eu chame vocês, não. Sentiu um insight, uma vontade de falar, olha, observa a vaga de tempo e façam as suas observações, porque temos que aproveitar todos vocês. Estamos pagando caro por mês. Doutor Márcio, por exemplo, que é um professor de direito, uma pessoa que eu tenho bastante respeito e consideração, sabe muito bem, né, a gente nas nossas cadeiras de direito, o direito administrativo, ele é um direito muito diferente, mas ele é muito simples. Basta a gente justificar o interesse público, todos os atos administrativos ali, claro que tem todo o seu regramento, mas o princípio do interesse público, ele sobrepõe tudo, né, doutor? Samuel, eu sou da seguinte concepção. Quem tem que governar, né, administrar, é a prefeitura, dentro dos limites, das balizas que a Câmara estabelece, aprovando a lei. Então, e o Ministério Público e o Judiciário tem todo o mecanismo para fazer esse controle, punir se tiver algum erro, anular, mas de antemão, de repente, ficar fazendo interferências que atrapalham a gestão, pode ser contraproducente para o interesse público. É óbvio, né, que eu estou dando uma opinião aqui genérica, não conheço detalhes do processo de leilão, das áreas, mas de antemão, como cidadão, quem tem que gerir a prefeitura, as balizas dadas pela Câmara. E se houver alguma irregularidade, alguma coisa, ilicitude, alguma falha, aí sim o MP, tem um mecanismo fiscal da lei, isso aí. Judiciário, não pode judicializar tudo ou tudo levar ao MP, que isso realmente pode, esse excesso de histerismo acusatório, de apontar dedo, pode realmente atrapalhar o progresso da cidade. O doutor Tinoco, Samuel Tinoco, falou hoje cedo sobre fake, distorção. Tem muita gente falando disso no momento. Doutor Márcio Caldas, quais os mecanismos da lei para essas distorções, essas inversões, e quem alega que está sendo atacado, quem ataca, como é que pode chegar a um ponto jurídico de resolver isso? Eu não gosto de ficar respondendo em rede social, não, né? Se eu tenho, se você, cidadão, tem a forma de se defender, defenda-se juridicamente. A gente sabe que a honra é um bem importante para todo mundo, ninguém vive sem honra. E o legislador, recentemente, eu acho que reforçou mais a questão da honra, quando passou a triplicar a pena para ofensas à honra através das mídias sociais. Então, antigamente, xingar alguém, contar história, difamar, era juizado especial, não dava consequência penal quase nenhuma. Mas com o incremento das redes sociais, das fake news, o legislador tentando dar uma resposta mais severa e mostrar que a gente não pode ficar chincalhando a honra das pessoas, mentindo, difamando, tornou mais severa a punição. Então, o que antes não dava em nada praticamente, né? Hoje em dia, se registrar,
Se a polícia levar... A gente passa pela delegacia levar também, ferro-fogo, né? Fazer registro. o BO. Registro de ocorrência, melhor. Então, na área criminal está dando agora realmente uma condenação à pena de prisão. Prisão em flagrante, E a coisa que Anatel não vai estava tirar dando. do ar sites e perfis. Judicialmente, você vai buscar reparação, danos morais, vai buscar medida junto com a Anatel para tirar aquela publicação, a própria Google, Facebook, tirar tudo que possa macular a honra. Então, há mecanismos. E a gente tem que levar mais a sério a questão da honra. Ninguém pode ficar, né, lapidando a honra alheia. Mudando de pau para cavaco, vamos entrar na obra da Vinhosa com o Felipão, secretário de Planejamento. Como é que está aquilo lá? Eu recebi as informações importantes, agradeço até o Ângelo, que foi nesse caso eu não revelo a fonte, mas foi ele que foi a fonte. Boa, né? Fonte boa, Ele revela. vive lá em Mineral, né? Fonte A água boa, divina, né? não é divina? É fonte boa. Fonte divina, esse Felipão. Felipão, microfone compartilhado aí com o doutor. Mais uma vez, bom dia a todos. Nina, a obra da Vinhosa, né, ela é um convênio de repasse, né, junto à Caixa Econômica Federal, que desde 2008 vem sendo tocada pelo município. Começou lá na época do Claudão, Paulada, Alfredão, e agora ficou paralisada desde 2015. E agora, com total apoio do prefeito Alfredão, em 2023 foi feita uma licitação, após longo debate com a Caixa Econômica, isso ainda à época da secretária Isabel, um abraço para ela, que é uma pessoa que tem todo o nosso respeito. Ela começou essas tratativas e nós conseguimos, a partir de dezembro, dar a ordem de início nessa obra, que é uma obra muito importante, uma obra que vai trazer benefícios para uma região que está sofrendo. Rio, né? Ela tem esse mito, porque você cavando ali, né? Ela não está abaixo do rio, ela está abaixo do rio quando o rio enche, né? Porque então ela viveria cheia, né? Então o rio sempre joga Ótima a explicação. água para um lado que ela está mais propensa. A gravidade é uma lei que sempre funciona, né, doutor? Essa ninguém consegue descumprir muito. Então, Nina, é muito importante a gente dizer esses fatos. Algumas alterações nós estamos conversando com a Caixa Econômica já, que a gente tem recursos para fazer, porque como esse recurso ficou muito tempo parado, ele rendeu, e estamos agora conversando, tive uma reunião anteontem com o gerente da Caixa, com o fiscal, e nós propomos algumas alterações importantes, que vai beneficiar ainda mais os afetados, principalmente o Hospital São José do Avaí, que é aquele entorno ali. Quem depende da saúde de Itaperuna sabe que é aquele entorno ali... Quem trabalha lá, né? Exatamente, que também depende da saúde, né? E no caso da doença. A gente precisa dar uma resolução para isso, minimizar. Não vai resolver o problema. Mas vai escoar mais rápido, né, filho? Vai escoar mais rápido, e a gente está com um plano de fazer uns estudos também de estações de bombeamento, para dar mais celeridade à saída dessa água, já aqui na cabeceira, no caso do rio cheio, que é um problema que a gente está enfrentando agora. Você vê que o rio está cheio e essa água, ela nivela, entendeu? Conforme você disse. Ela, para estar abaixo do nível do rio ou no nível do rio, o rio tem que estar cheio. Então, está se fazendo novos estudos para se usar esse dinheiro com contrapartida. Há quem diga que esse dinheiro não, a prefeitura faz uma contrapartida em torno de 22% a 23% nas obras. Então, o município também está bancando, está arcando. E agradecer também ao deputado Murilo Gouveia, que fez um aporte de R$1 milhão, através de emenda especial, para que a gente pudesse dar mais celeridade e ampliar o alcance dessa obra. Muito bem, o doutor Elias Meiber, depois a gente vai até a... Eu estou O confundindo doutor nome dele. Elias Meiber também, isso lá em 2008, é um idealizador dessa obra. Como morador da Vinhosa, como sofredor que foi dessas enchentes, ele sabe muito bem. Na verdade, o primeiro projeto que foi feito, ele era totalmente bombeado para o valão da Seara. Da Seara. E com muita luta, no governo do Claudão nós não conseguimos. Claudão veio a falecer, entrou o Paulada e assumiu a Secretaria de Planejamento, nosso amigo doutor Tiago Armon. E aí marcamos uma audiência com o engenheiro que havia feito o projeto inicial, que ele é de Campos, e o dia que ele chegou lá,
eu não poderia justificar as coisas que estavam erradas, porque, primeiro, eu não sou engenheiro, mas eu tinha que provar para ele, tecnicamente, por que eu achava que estava errado. Aí, eu caminhei com ele pela cidade, mostrei o valão da SEAB como era, qual era a carga que ele recebia de toda a UNIG, levei ele em frente à rodoviária, mostrei a situação. Depois de caminhar por lá, mostrei a ele da pressão que a água que vem do João Bidim sofre com dificuldade de escoar, porque há uma curva de 90 graus ali em frente à rodoviária e vai estrangulando aquilo tudo. E aí, quando eu fui na 10 de maio novamente, nós fomos até a esquina da Cir Ribeiro, e que nós voltamos e paramos em frente à 10 de maio, esquina com a Buarque, eu mostrei para ele por que eu achava que estava errado. Porque há 3 anos atrás, naquela época, do governo do Dr. Pérez, tínhamos feito um levantamento topográfico e existia um desnível do Rio Muriaé, entre o Rio Muriaé e a esquina ali próximo do Hospital São José da Bahia, de 40 centímetros. Então eu disse para ele que era um absurdo colocar o bombeamento, jogar por uma área já congestionada, que era o valão da SEAB, se nós temos pelo menos uma declividade de 40 centímetros. Aí ele olhou para mim e falou com o Beto Rocha, que estava do meu lado. Se tiver os 40 centímetros mesmo, Beto, você vai fazer o levantamento, mandar o perfil para mim, eu vou alterar o projeto. Aí eu pedi a ele que os recursos de bombeamento, de uma série de coisas, que foram até feita alguma coisa, está lá ao lado do posto de saúde, que fosse revertido para a expansão da rede. E assim foi feito, graças a Deus aconteceu, alteramos esse projeto. E ele tem um detalhe, Felipe, que eu não falei para você ainda. A continuidade desse projeto, ele não é para jogar no Rio Muriaé, onde ele está jogando hoje. Porque o recurso é pouco, não poderia complementar. A ideia do engenheiro, inclusive, que fez o primeiro projeto, é para jogar aqui na ponte de cimento, perto do cinema. Por quê? Não vai haver retorno de água do Rio Muriaé. Mas isso é ao longo do tempo que nós vamos poder, se Deus quiser, ter esse benefício. E aí voltamos para o campo jurídico, doutora Núbia, pode falar alguma coisa sobre essa obra, porque ela é monumental. Eu acho até que poderia ter sido feita há mais tempo realmente, graças a Deus está sendo feita agora. O passado passou, vamos valorizar o que é bom no passado e valorizar o presente. Doutora, campo jurídico, o que a Procuradoria tem feito? Como é que atua uma Procuradoria Geral? É geral que fala? Isso. Do município. A Procuradoria, ela atua junto com todas as secretarias. E, no caso do planejamento, não poderia ser diferente. O nosso amigo Filipão, às vezes, fala que a gente tem a mão pesada, mas a gente tem a mão pesada porque a gente vem de uma continuidade de trabalho que o Samuel colocou lá no início, e eu tenho muito orgulho de falar nisso, entendeu? Outra vez que vocês trabalharam na Não, eu estou nessa gestão nessa só. Agora. Desde quando eu entrei, eu posso falar que lá a gente é pelo direito, pelo que é certo. A gente enfrenta isso nos processos trabalhistas, a gente enfrenta isso perante as secretarias, então a gente, às vezes, entra um pouquinho em discussão com o secretário e, no final, todo mundo se ajeita. É porque vocês são um escudo, né? Vocês evitam um problema maior no futuro. Sim, e a gente tem uma liberdade muito grande em agir tanto pelo prefeito, quanto pelo Samuel, entendeu? De aplicar o direito. A gente está ali justamente para ser o filtro do que pode dar errado ou não e colocar o freio de mão ali para tudo dar certo. Hoje eu posso falar que a administração está bem redondinha quanto a isso, entendeu? A gente tem acompanhado todas as secretarias, a gente tem abertura em todas as secretarias, e isso sempre foi um pedido do Alfredo. Se não tiver, vocês entram, né? Não. Não tem como não entrar, né? Porque, mas, como eu disse, vocês evitam problemas pesados no futuro, quando vocês antecipam, isso pode dar isso pode acontecer isso. Ô, Nino, eu respondo por mim, e todas as secretarias correspondem muito bem quando são solicitadas. Isso é um pedido do Alfredo, da interreligação de todos nós desde o início, e eu acho que o jurídico não pode reclamar disso, entendeu? A gente pondera, a gente faz reunião, Samuel coloca um pé no freio aqui, a gente cede outro ponto que dá para ceder, e no final as obras estão acontecendo.
Seria muito pior para a secretaria se ela não ouvisse vocês. Sim, no final as obras estão acontecendo e hoje eu parabenizo o Filipão em nome de todos eles, porque a gente tem obra acontecendo na Secretaria de Obras, a gente tem coisa acontecendo na educação, a gente tem coisa acontecendo na A senhora sabe de tudo, né? Sabe melhor do que o Departamento de Comunicação. Continua, por favor. E segunda-feira é o Oliver da Educação, hein? Ah, sim. O secretário Oliver da também tá Educação dando show, vem né? falar sobre É um seu grande diplomata trabalho. igual o senhor, Oliver. O Oliver é diplomata. Samuel Tinoco, procurador do município, vamos. Continue aí o que a doutora Nubia falou. Aqui, doutor, aqui não tem espaço para 1 minuto de silêncio, não. Beleza, vamos embora. Eu demoro a pegar, mas quando eu pego no tranco, eu vou embora. Esses são os mais perigosos, no sentido assim, de sabedoria que eu estou dizendo. Então, assim, a obra da Vinhosa, eu lembro dela desde a época da transição ali do Paulada, com o Alfredão. A gente teve alguns problemas com prestadores de serviço, isso que de fato atrapalhou mais a administração, né? Foi muitos percalços que tiveram nesse caminho, recursos federais, mudanças de governo federal, repasse, caixa econômica, e é muito burocrata, é burocrático você fazer uma obra em parceria com o governo federal, porque você tem toda uma parte, e tem que ser mesmo, porque... É regra de um lado e regra do outro. Então você trabalha com todos os mundos, uma lei federal que alterou no meio do caminho, desse processo todo, né, que é a lei de licitações, então teve que chamar um novo prestador para fazer, e assim, o que diferencia, e eu acho que aí é mais do campo administrativo, de gestão, o que diferenciou foi a vontade, né, e a eficiência aí da Secretaria de Planejamento, que correu atrás de um recurso que estava praticamente perdido, porque todo recurso federal você tem que prestar conta ao governo federal, né, e estava em atraso com muitos serviços, né, por parte do município mesmo, que não prestava conta, entendeu? Ao longo dos anos, né, e graças a Deus, com essa gestão, capitaneado pelo nosso prefeito Alfredão, com a Secretaria de Planejamento, aí hoje com o Filipão na frente, conseguiu retomar essa obra. Isso para a população itaperunense é digno de louvor, de aplauso, porque é quem vai ser beneficiado. Todas essas questões técnicas aqui que o Elias colocou. Então, quer dizer, se a gente deixar isso parado, mais 10 anos aí, quando que isso vai terminar? Então, graças aos colegas aqui, eu quero parabenizar aqui pelo trabalho que foi feito para a retomada dessas obras. E aí, agora, com a obra em andamento, o papel do jurídico é orientar a Secretaria quanto à fiscalização das medições, né, que tudo seja feito dentro daquilo que foi planejado, né, que não tenham reratificações ou aditamentos de contrato que superem os limites previstos em lei. E, no mais, acompanhar mesmo e dar todo o suporte naquilo que for surgindo no decorrer da obra. Acompanhando a gente pelo YouTube, Fátima Abreu, a Angeli Damadá, a Cristiane Borsoi. A Fátima disse, Nino, infelizmente não posso ver agora, mas verei depois. A Fátima é nossa parceira lá também. Angelique Damadá, a Cristiane Borsoi em Cachoeiro de Itapemirim, Fabiana do Felipe em Cardoso Moreira, Flávio Ávila, o Felipão Nogueira está aqui, está acompanhando, Andréa Sodré, Alexandre da Maçonaria, Lohan Kiefer, está querendo comentar, está com dificuldade. Fabrício Andrade, bom dia, amigão. Alberto Matrilha Azevedo, Capitão Azevedo, Fabiano Araújo, e daqui a pouco eu falo mais. André Raeli, que está lá em São Paulo, representa hoje a Educação de Itaperuna. Elias Meiber. Gostaria de concluir o seguinte, que como naquela época nós lutamos para acabar com os bombeamentos, que não coloque o projeto de bombeamento. Doutor, mas essa aí eu vou ter que discordar com o senhor. Invista na expansão da rede sentido a ponte de cimento. Esse recurso, ao invés de você comprar bomba, de fazer o projeto da bomba aí, esquece isso. Eu acho que isso vai ser ruim para nós. Vamos investir onde vai dar solução pela declividade, né? Não é isso que nós falamos aqui? Segundo os estudos, doutor, a gente claro que ouve todos os lados, né? Mas os engenheiros que são 14 servidores lá trabalhando com a gente, né? E agradecer a todos eles pelo desempenho, pelo empenho e pela dedicação aos nossos todos os projetos, né? Que hoje a gente fala muito da Vinhosa, mas nós temos projetados para o município para buscar. A grande dificuldade é o seguinte, doutor Elias, as galerias é uma obra muito complexa e tem
para se chegar ali, a gente vai ter uma quantidade de laje de pedra, vai ter vários outros também, outras dificuldades que a gente vem analisando. O projeto inicial seria o estudo da estação de bombeamento. Por quê? Para a gente, se necessário, ter uma comporta na saída do rio, que feche devido à demanda do rio, para que não alimente a galeria em reverso. Ter uma válvula que trave e não consiga alimentar essa galeria, trazendo água do rio para dentro da galeria. E, ao mesmo tempo, tem já o estudo das bombas de alto fluxo, que consegue, conforme está no piscinão de Ramos. Para encher o piscinão de Ramos, você tem bombas de alto fluxo que puxa a água, joga na estação de tratamento, limpa e joga de volta. E outras mais, que isso aí a gente até trocou ideia com o pessoal da SEDAI, o engenheiro da SEDAI. Como é que vocês fazem para lidar com essa quantidade de água? Ele falou assim, a bomba tal. Como é que vocês fazem isso? A bomba tal. Então, a gente está trabalhando isso, está desenhando. Claro que outras ideias também serão elaboradas. E vale a pena relembrar, ninguém trabalha sozinho, conforme a gente trabalha aqui, trabalha em equipe, né, Samuel? E com a total autonomia do prefeito, para que sejam buscadas novas realizações para o nosso município. Junto a estação de bombeamento é uma das coisas que nós estamos planejando junto a esse recurso extra. Também há expansão de rede para o lado da Cisribeiro, para coletar água que desce do morro ali e já jogar na galeria direto, que ela está parada cá embaixo na esquina da Cisribeiro com a 10 de maio. Para a gente fazer essa busca em torno do hospital, botar uma entrada de água maior. Famoso, vou falar um termo mais antigo, mata-burro, que muitas cidades é uma Não solução vou passar lá. que vai alimentar. Exato, porque é um grande problema que a gente tem também, que aí a gente tem que também conscientizar a população, que tapar a boca do bueiro é legal por causa do vapor. Nós não podemos botar sifão, porque nós temos o problema da dengue. Se você bota um ralo sifonado ali, você vai ter um problema. Válvula, para isso, a gente não consegue assim com tanta facilidade nesse volume de água que tramita ali pela tubulação. Então, a solução de colocar um papelão aqui, o que acontece? Quando a chuva vem, o cara não lembra de ir lá tirar o papelão, né? Então, a gente acaba trazendo o transtorno para toda a população no entorno. Então, com essa solução que a gente também está estudando nessa nova etapa de colocar os mata-burro, é para isso. Em algumas posições estratégicas, aí a topografia vai entrar, aqui concentra mais água, aqui ela vai descer mais rápido, a gente vem trabalhando isso. E também algumas questões ali para o lado da Vinhosa, para a gente tentar estender essa rede até naquela pracinha ali onde tem a peixaria, tem a igreja ali, atrás do hospital, aquela pracinha fatídica, qualquer carro. Seguindo a Rui Barbosa. Rui Barbosa, pracinha Barbosa e puxando frente à casa do Dr. Tinoco ali. Que até um ex-secretário de obra me deu uma dica muito interessante ali naquele local, que está na mesa. Tamparam aquilo ali, né, Filipão? A gente vai na Rádio 104 até às 10, mas depois continua aqui ao vivo, enquanto tiver assunto e interesse e boa vontade dos nossos convidados. Complementando só essa situação, o Samuel perguntou de entupir. Ali, Samuel, o que acontece? A gente sabe que há vários e vários anos a gente tivemos grandes problemas com loteamentos irregulares, né? Então, isso tudo contribuiu, né? Para quê? O cara fazia um loteamento, pegava ali até um terreno de 1.000 metros, racha para 10, e isso é uma coisa. Mas hoje a gente tem que buscar a solução disso através da regulação fundiária, né? Regulamentação. Isso, REURB. O REURB, para a gente dar dignidade a esse cidadão. Porque esse loteamento que está irregular, o que acontece? Nós temos vários casos em Itapiruna, que joga hoje, não tem pavimentação, joga esse barro, essa terra para a rua, e isso vai entupindo todo o sistema de drenagem. Que, claro, a Secretaria de Obra vai lá, desentope, faz a limpeza. A manutenção preventiva. Faz a limpeza, faz o desassoreamento das vias. Mas é importante a população ter ciência dessas coisas. Mas o município vem buscando soluções. Nós temos o caso do Bananal, que é uma coisa recorrente, né, que sempre a gente tem a demanda. Tem um lago lá, a gente tem que buscar algo para dar dignidade para aquelas pessoas que de manhã cedo, às vezes, vai sair, choveu, fica atolado com o carro, está pisando na lama. Mas o município, e com determinação do prefeito, a gente tem buscado parcerias também, que o município vai fazer tudo uma vez só, não consegue.
Então a gente já tem projeto para o Bananal, tem projeto lá para aumentar a drenagem e principalmente o loteamento Pedra Preta, não é? o Pedra Preta ele é legalizado, né? Sim, então, mas ali tem um problema acontece? de escoamento ali, até o loteador. Até na entrevista do Alexandre, ele falou da fiscalização, que está aumentando a fiscalização sobre as obras irregulares, que é um grande pivô também de problema. Loresini, eu cortei o senhor, agora já está cortado, porque está querendo falar desde cedo. Eu queria mudar um pouquinho aí para a gente falar de... Nós já estamos falando de água, né? Vamos falar de esgoto. Nós temos uma obra que foi iniciada aqui, né? Em 2009, 2010, por aí, onde 55%, né, já foi passado aí de tubulações de esgoto, né, no município de Itaperuna. E o secretário de obras disse que há um acordo ou alguma coisa entre o município e a SEDAI para que essa obra termine, em contrapartida não será licitado a SEDAI em Itaperuna, é isso? Explica para a gente aí. Eu vou explicar isso porque é uma novidade que a gente tem e é uma situação que acho que vai agradar bastante. Da matéria por dia, Tonino. Obrigado, mas é um fundo do programa Noroeste News. Isso aqui é uma novidade, eu estou trazendo para vocês uma coisa que aconteceu esse mês, final do mês. Primeira mão. Então, o que aconteceu? Todos sabem, e pelo menos se sabe de alguma forma, sabe de uma ação civil pública que o Ministério Público Federal entrou. Isso é uma ação civil pública, foi um termo de ajustamento de conduta que foi feito no ano de 2002, em que o município de Itaperuna ele se comprometia a fazer uma estação de tratamento de esgoto no bairro do Frigorífico. Então, foi feito um croquis, feito à mão, em 2002, para execução. Um esboçozinho. Em cima desse esboço, pasme, doutor Márcio, em cima de um esboço, foi feito um termo de ajustamento de conduta, o município se comprometeu a executar aquele esboço. Sem estudo nenhum. Sem estudo, sem nada. E aí, isso inexequível, o município não teve como tocar nada daquilo. O que foi feito? Ação civil pública em cima do município, obrigação de fazer para executar aquele esboço. Em cima das coxas não funciona isso. Exatamente, isso. Mas foi tocando. Mas o município também nunca falou sobre isso. Falou, só se defendeu de forma técnica lá, mas sem entrar muito na parte de engenharia. O que aconteceu? Chegou na fase de execução. Aí entrou o prefeito Alfredão, primeiro Paulada, sim, depois prefeito Alfredão, depois Vinícius, e todo mundo discutindo a respeito da execução daquele esboço. Acontece que o município de Itaperuna não tinha nos seus quadros técnicos um engenheiro sanitarista, o que foi adquirido cerca de 5 anos atrás, né? E esse engenheiro agora, há cerca de 2 anos atrás, nós pedimos ele para fazer um estudo, e ele falou tecnicamente que aquele esboço lá era uma coisa inexequível, não tinha como executar aquilo lá, e demonstrou que não podia. Então tinha que ter um novo projeto. O município de Itaperuna, através disso, entrou na GEVAP num projeto da GEVAP, participou de um convênio e conseguiu o valor de R$2 milhões para fazer o projeto. Que aí esse projeto abarcaria todo o município de Itaperuna, inclusive o bairro Niterói, que seria a segunda fase da execução da obra da SEDAI. Porque a primeira fase era só um lado. Só um lado do rio. Verdade. A segunda fase seria do bairro Niterói, que abrangeria também o objeto dessa ação, que era o bairro Frigorífico. Certo. Bom, dessa celeuma toda, o município de Itaperuna, no ano agora de 2024, chegou o fim do convênio, termo de cooperação técnica entre o município de Itaperuna e a SEDAI, contrato de programa, na verdade, que é o instrumento legal. Chegou ao final. Porém, a SEDAI, o município não licitou a SEDAI. Ano passado, até chegou a mandar um projeto de lei para a Câmara, para autorização da licitação, mas o prefeito, entendendo que era o melhor para a população, pediu de volta esse projeto e permaneceu com a SEDAI. E a SEDAI se inscreveu no governo federal para
executar, mostrar que ele conseguia executar e que ele conseguia tocar o projeto do município de Itaperuna quanto ao esgotamento sanitário. Então, ele está pleiteando junto ao governo federal, isso deve sair agora no mês de abril, uma obra de 190 milhões de reais para fazer toda a parte de esgotamento sanitário do município de Itaperuna. A cidade toda? Cidade toda de Itaperuna, toda a sede do município. O Rio Mureia vai agradecer penhoradamente. E aí pende-se aí uma estação de tratamento de esgoto, se vai fazer ela no bairro, no lado do rio, ou se vai fazer o bombeamento, né? O Filipão conhece melhor dessa área, o Ângelo também. Sim. O bombeamento para a ET da Marília, com a capacitação maior da ET Marília. Exato, isso quer dizer, porque já existe, né? Exatamente. No já projeto, tem uma estrutura montada ali, exatamente, que está assim, largada, né, pela SEDAI. Enferrujando? Exatamente, por algum dos motivos aí que o Estado passou nesses anos todos, né? Porque você acaba voltando lá na primeira conversa que vocês começaram. Às vezes, você está dentro de casa, o pai dá uma ordem, a mãe dá outra ordem, o irmão mais velho dá outra ordem. Todo mundo vai dando ordem para uma pessoa só, a pessoa fica meio perdida, que foi o que vem acontecendo, né? Sim. Quando você tem interferências ruins ou mal intencionado, como o Samuel falou, você acaba se perdendo. Quanto não foi investido pela SEDAI no município de Itaperuna, que essa situação toda está parada. Já o quê? 80 milhões de reais? Olha a Na perda. época, 80 milhões. E o principal, foi que leva o prejuízo na ponta final é sempre a população. Dessa celeuma toda, a população é sempre a prejudicada. No caso agora também, além da população de Itaperuna, quem vai para baixo? Porque se o esgoto já tivesse sido tratado na proporção que aquela estação comporta, que a estação do Surubi comporta, o que o município já não ganhava? Tanto na do Surubi, então, é o que passa no urbano aqui. Você vê aí tantas coisas, tanto problema, então muitas vezes é botar na cabeça e pensar, isso que está fazendo é para o benefício de quem? Da Doutora população? Núbia, e aí? A senhora que está aí observando tudo, que é a sua função, inclusive? Estou quietinha, né? Mas a gente tem uma equipe lá tratando da ET, que é do pessoal da CP. Eu não tenho muito aprofundamento nisso, mas eu tenho conhecimento do que o Samuel falou, que é o histórico disso tudo. A gente não pode esquecer que o esgotamento sanitário tem que ser prioridade, porque tudo que a gente faz em cima a gente acaba se perdendo o dia que vai fazer uma obra dessa. E isso tem que vir dos poderes superiores também, de Brasília e de verba federal e tudo mais. Tem que ser pensado sobre isso, porque hoje a gente tem uma cidade que cresceu muito, muito rápido, graças a Deus com um planejamento bem razoável, porque a gente tem estrutura para isso em torno da avenida, poderia ser muito pior. Mas a gente tem um urbanismo meio truncado em algumas áreas, como a Beira-Rio, por causa da chuva, por causa do esgotamento, por causa disso tudo. Obrigado. Já vai complementar, desculpa. Quando o planejamento enfrenta essas dificuldades, é totalmente compreensível, porque a obra que está sendo iniciada agora, o intuito de fazer, provavelmente não vai ser feita esse ano, nem ano que vem. Aí a gente joga isso para frente e a população não vê. Beleza, Só pegando um gancho, né, no que a Núbia falou, da questão de paralisa e volta, né? Eu vou dar um exemplo que nós tivemos, o doutor Elias era secretário de administração à época, governo Paulado. Memória esse Filipão, hein? Quando a UPA foi abandonada pelo Estado. Hoje a UPA que enfrenta alguns problemas, mas vocês não sabem a luta que foi botar essa UPA para funcionar. Mas só para abrir, ela foi abandonada, ela foi toda depredada, toda roubada. Roubaram o tubo de oxigênio, quebraram todos os vidros, roubaram porta, roubaram vaso, roubaram tudo. O Estado, naquele momento, teve que, por abandono de obra, teve que refazer. Olha o prejuízo que foi naquela estrutura à época. Teve que refazer a maioria dos serviços, principalmente de acabamento, iluminação foi roubada, tubo foi roubado, esgotamento, tudo que pôde ser carregado, descarregado. Então, a gente enfrenta isso e é o que vai acontecer nessas estações. Se não se tomar atitudes de voltar, acaba-se tudo. Elias Meiber. A ET do São Mateus já sumiu.
Evaporou. Sim, mas a gente não pode ficar. Não, agora tem que Mas rolar para frente. Mas veja a situação. Eu acho que o mais é um problema cultural, porque uma cidade em que a população ela tem que estar envolvida em todo o processo, porque o dinheiro é dela, os benefícios é dela, o sofrimento é dela, e para isso o subsecretário do Meio Ambiente é meu genro, e ele é aquele defensor de que tudo é o município que faça, porque a responsabilidade do esgoto é do ente da federação. E eu já sou o contrário. Eu já sou daquele, eu não sei se eu sou atrasado ou se eu estou adiantado, de que a comunidade deve estar junto. E se você constrói uma casa por R$1 milhão, por 2 milhões, você não pode investir numa mini estação de tratamento na sua casa, gastando mais 3, mais 4 mil reais? Esse é o meu pensamento, e há mais de 30 anos atrás, quando eu fui secretário de obras, eu debati esse assunto com o prefeito, mas ele também era dessa mentalidade. Mas eu acho que esse custo não iria prejudicar em nada a população, ia beneficiar enormemente, nós não estaríamos sofrendo hoje com o impacto do crescimento da nossa cidade, esse impacto do esgoto no nosso rio Muriaé, porque com certeza nós teríamos aí mais de 40% do esgoto tratado, sem onerar 1 centavo para os cofres do município e nem da União. Lorenzini, e se o município resolvesse financiar, ajudar ao morador, de alguma forma? Mas Isenção a de algum ideia é essa, imposto? A população de baixa renda, o município ia fornecer os equipamentos para ela, entendeu? Essa era a ideia. Porque quem pode, paga. Quem não pode, o município aí Então, entraria. reformulo para a Lorenzini, você sempre está cobrando aqui a presença das pessoas nas audiências públicas, né? Então o povo tem o poder, mas não sabe usar. Quando nós cobramos, né, que as pessoas compareçam às audiências públicas para elas saberem aquilo que realmente está rolando no município. Desde que elas possam. Desde que elas sejam marcadas em horários também acessíveis. Não, sim, nós já pedimos isso também ao presidente da Câmara, várias vezes solicitamos isso. Das 18 horas. Exatamente, solicitamos isso várias vezes, mas eles insistem. Fazem 14 horas, 13 horas. Eles Quem insistem. vai parar de trabalhar para ir lá? Exatamente. Quem vai pagar o feijão do sujeito? Eles insistem no horário das 14 horas. Né? Então, eu acho o seguinte, Elias, você paga um imposto chamado IPTU, né? que é um imposto, né? Para quê? Esse imposto ele tem uma finalidade. Qual é a finalidade desse imposto? Muito bem. E aquele que não tem condição, aí eu concordo com você, entendeu? Dessas pessoas, né, o município poder, né, dar alguma situação. Agora, o que não pode é a gente arrecadar 600 milhões de reais, né, por ano, uma previsão orçamentária de 600 milhões de reais por ano, né, e termos, igual tivemos no governo passado, um rombo de 195 milhões. Estamos Então, saindo da rádio e continuando aqui com Lorenzini. Alô, 104, obrigado, até amanhã. Amanhã não, até segunda-feira. Lorenzini concluindo e continuando. Então, 195 milhões é 195 milhões. O que não se faz com 195 milhões? Né? Então, o governo atual já pagou parte dessa dívida, né? O doutor Samuel. Informou que pagou 90 milhões. 90 milhões. Agora, né, aí vem uma outra situação em relação a isso. Né? Você paga 90 milhões, aí a pergunta é para, né, o procurador do município, que é o responsável, né, para responder pelo município. Né? Então, se você paga 90 milhões de dívida de um governo passado, né, que possa também esse ter contribuído com alguma coisa anteriormente, mas era um número bem menor, né, que ele veio trazendo, né, essa dívida, como que você paga 90 milhões e deixa suas contas ser reprovadas por 5 milhões do não recolhimento da Seguridade Social do servidor? Como é que funciona isso, contabilmente? O que acontece? O Tribunal de Contas faz a análise das contas, aquilo, é um órgão contábil. Embora tenha elevado aí o nome de tribunal, né? Ele é um órgão contábil que faz a análise das contas. E ele vai analisar números relativos ao exercício anterior. Né? O município, por exemplo, o prefeito Alfredão teve as contas reprovadas por não ter feito repasse ao RPPS.
regime de previdência própria dos servidores, né? Só que o prefeito Alfredão pediu que nós fizéssemos um levantamento sobre o RPPS. E esse levantamento está em fase de conclusão. Isso foi, inclusive, uma das defesas do prefeito Alfredão. A lei que criou o RPPS, ela foi criada em 2002. Tinha até 2019 para fazer caixa. E, a partir de 2019, o RPPS iria assumir os segurados. O que aconteceu? Os segurados, o RPPS só assumiu os segurados que aposentavam a partir de 2019. Ou seja, ele fez de 2002 a 2019 caixa para somente começar a pagar as pessoas que só aposentavam a partir de 2019. Só que a lei ela foi criada para criar caixa e pagar quem aposentou a partir da criação do RPPS. 2002. É o município que está pagando? O município estava pagando, senhores, desde 2002, a partir de 2019, uma conta que era do RPPS. Já tem essa monta? Já está em torno... O RPPS fala que o município deveria ter repassado 14 milhões, mas só levando em consideração os servidores do município, sem levar em consideração os servidores da Câmara, o município pagou indevidamente, levando em consideração já os 5 anos da prescrição, doutor. Prescrição quinquenal. Mais de 14 milhões. Hoje, o município de Itaperuna, se a gente for fazer um encontro de contas, o município de Itaperuna ele é credor do RPPS. O que é RPPS? Regime de Previdência próprio dos servidores do município. Então, a reprovação das contas, não só do prefeito Alfredão, mas dos prefeitos anteriores, por conta de dívida com o RPPS, ela é indevida e é por conta de uma má interpretação da lei de criação do RPPS. Mas essa má interpretação, ela vem de onde? Essa é uma má interpretação histórica. Isso vem da própria prefeitura. Na verdade, eu atribuo isso a não debruçar sobre o caso. Tá, então eu tô fazendo essas perguntas, fazendo papel de advogado diabo aqui com o senhor, né? Até porque isso aí é a procuradoria que tem que estar debruçada em cima disso aí. Sim, sim. Sim? Isso nós debruçamos em cima do problema e encontramos essa falha porque, na verdade, é o seguinte, o RPPS ele tem que ter um órgão jurídico próprio. E o RPPS não tem. Até uma das coisas que nós estamos fazendo agora é a reestruturação do RPPS. Perfeito, mas justificativa, ela é plausível, né? Só que na prática a gente sabe que na coisa pública não funciona desse jeito. Não adianta eu dizer vou compensar. Vou compensar, por que eu vou compensar? Você tem que explicar por quê, qual a forma, fazer um acordo judicial em relação a tudo isso, né? Então, o Tribunal de Contas do Estado, né, ele enxerga coisa contábil. Sim. Ele não está ali, porque poderia ter pago, não deveria ter pago, pagou. Esse tipo de encontro, isso não existe na coisa pública, né? A partir do momento que você detecta isso e venha transformar isso aí, né, em ativo e passivo para um e para outro, né? Então, por que isso não foi feito até agora? O município de Itaperuna, ele vinha então mantendo relação como se normal fosse. Então, foi feito os repasses normais e o Tribunal de Contas enxerga aquilo que o município manda. Os relatórios são encaminhados pelo próprio município. Então, se o município mostra lá que tem X pessoas que foram... X servidores e que não foi repassado Y, o Tribunal de Contas fala, deveria ter repassado, não repassou. Só que, quando você puxa o que você deveria passar, é que você chega nessa diferença. Então, esse encontro de contas ele é possível também, Ângelo, através do Ministério da Previdência. O município, é aquilo que você falou, o município encontra a inconsistência, informa a inconsistência, e essa inconsistência vira ativo em vez de passivo. Então, assim, o que aconteceu? Na hora de fazer a análise das contas, de encaminhar, não foi feita essa análise.
porque só era repassado para o Tribunal de Contas o que até então era praticado pelo município. Sim. Vou dar outro exemplo. Tem verbas que têm natureza transitória que ela não cabe recolhimento previdenciário. E o município fazia recolhimento previdenciário em cima de verbas transitórias. Quando nós chegamos, um dos primeiros pareceres que a gente deu foi não entrar em verba previsória repasse previdenciário. Então, isso o Tribunal de Contas vê isso? Não, o Tribunal de Contas vai ver o que você está repassando. Certo. Entendeu? Se você informa que o valor bruto a ser recolhido é X, o tribunal vai entender que você tem que fazer uma conta em cima de X. Sim, mas quando essa conta é reprovada, vocês fizeram isso, ela, né, se manteve e chegou ao ponto de vir, né, que vai vir, não tem outro jeito, né, chega na Câmara Municipal. Né? Lá, tudo bem, você pode levar tudo isso, entendeu, como teoria para poder fazer uma defesa. Né? Agora, se você tem, por exemplo, né, se você tem lá os vereadores que são contra. Então, mas aí... Aí você torna inelegível aquilo que não era inelegível, entendeu? E não por culpa dele. Sim, sim. Então, assim, vamos lá. Tecnicamente, posso dizer que tem sido prejudicados os prefeitos por falta de análise técnica. Isso aí é claro. Agora, vamos lá. A gente tem que entender também que o julgamento das contas ele não é puramente contábil. Ele é um processo que a gente entende juridicamente como complexo. Uhum. Ele tem uma parte técnica, que é do tribunal, que ele faz um parecer prévio. E quem julga de fato é a Câmara. Que a Câmara não vai analisar apenas as contas do prefeito. Ela vai analisar o histórico do prefeito, né, naquele ano. E aí a questão de ter a maioria, não ter a maioria na Câmara, isso é do jogo político. E isso aí, enquanto for a regra constitucional essa, a gente tem que seguir. Compartilhando o microfone aí, por favor. A gente não pode esquecer, porque a gente está falando de um governo que está acontecendo. Quando a gente fala em aprovação de contas, a aprovação de contas é anual, mas o problema em si é tratado ao longo dos 4 anos. É como se você estivesse na sua casa, tivesse feito um financiamento para uma dívida que você já existia, por isso que baixou os 90 milhões que a gente estava falando. A gente ainda está nesse processo desse financiamento, isso deveria ter sido feito em algum momento para colocar a casa em ordem, mas isso vai impactar no meu orçamento desse ano negativamente. Então, pode ser que agora, nesse ano, eu não feche como deveria fechar, como o Tribunal de Contas ache viável, entendeu? Para dar uma recomendação. Mas isso é um problema que vem sendo enfrentado com o município, não em relação só ao RPPSI, em diversas ações civis públicas, foram feitos vários parcelamentos, coisas de governo passado que a gente teve que arcar pela continuidade da administração pública, e isso ia ter que acontecer em algum momento. Em algum momento a casa tinha que ser colocada em ordem. A gente vai pagar um preço por isso agora, mas depois vem um ganho. Márcio Caldas, por favor, está aqui quietinho. Hoje não veio como entrevistado, mas sim como entrevistador. Sentiu uma pausa, entra, porque o time hoje está pesado. Eu estou aqui, na verdade, aprendendo mais, né, com O senhor continua sendo professor e isso é bom. Aprendendo aqui sobre a gestão da cidade e está tendo oportunidade de prestar esclarecimentos, né, que às vezes a informação não chega para todo mundo. Isso aqui é um canal, está de parabéns. Não, só fico pegando a carona no que o doutor Elias falou lá atrás. Eu acho que realmente tem que ter... A gente ouve muito falar, segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos. Mas não só, questão de água, esgoto, drenagem, até que ponto, né, investir na educação do povo para tomar medidas, não só o cara que faz a obra, vou fazer uma estaçãozinha, ou eu que não vou jogar um lixo aqui, não vou... Até que ponto investir, não só a prefeitura gastar para remediar essas questões de água, esgoto, drenagem, investir também de uma maneira preventiva, uma campanha preventiva junto à população, né? Que impacto teria também esse grave problema de água, drenagem, chuva, esgoto? Filipão, secretário de Planejamento. Importante nas palavras do doutor Márcio é o seguinte, Nino, é você botar o cidadão apaixonado pela cidade dele. É ele ficar com vergonha de jogar um papel pela janela do carro,
Mas isso é cultural, isso é uma coisa que a gente já tem que ir plantando nas crianças para ela ir. Hoje, quem tem filho já sabe que muitas vezes você faz alguma coisa que você acha normal e ele te corrige. Meu menino de 6 anos, 5 anos, às vezes ele olha, papai, isso aí não, hein? Você vê que é cultural, ele já é coisa que às vezes é hábito, né? Meu falecido pai dizia o seguinte: faça o que eu mando, não faça o que você sabe. Então, faça o que eu mando, não faça o que eu faço. Então, é bem isso, né? É você, muitas vezes, você ir transmitindo valores que lá na frente isso vai mudar essa cultura. Como o doutor Elias falou, essa situação da mini-estação, realmente isso é um conflito hoje geral. Macaé era assim, as pessoas tinham as fossas sanitárias nas casas. Foi uma grande obra feita à época com recurso que lá o royalty lá jorra, né, como petróleo, e foi feito um grande sistema de tratamento de esgoto que tirou-se as fossas sanitárias das casas, porque também, apesar dela ser um benefício de não jogar o esgoto na rede, mas você tem a dificuldade de sempre estar drenando aquilo, você tem que andar um vacol, né, com aqueles grandes caminhões que puxam o esgoto. Então, também, quando enchia demais, jogava para a rua. Então, por isso que muitas vezes tem essas dúvidas do que vale e o que não vale, porque o município, às vezes, ele vai só trocar a bola, entendeu? Às vezes, o que ele vai jogar na rede, a rede tem que estar funcionando e trata no macro, ele vai tratar no micro. Aí são 50 casas num dia pedindo para esgotar as fossas sanitárias com os caminhões da prefeitura que fazem o serviço. Então, muitas vezes, tem esses debates, é importante ter, porque só assim a gente vai buscar soluções, que as ideias, né, cada ideia você vai juntando, daqui a pouco você cria uma solução melhor do que aquela inicial que você começou pequenininha, às vezes ela se torna menor, mas mais eficiente e mais barata. Não existe mais funcional do que a usina de tratamento de esgoto. Não adianta querer, eu tenho na universidade, nós quando construímos lá a universidade, a gente se preocupou com tudo isso, mas cai no que você falou, você tem que estar sempre dando assistência, dando manutenção e tal, porque senão daqui a pouco não vai resolver o problema. Nem a água jorra sozinha. Né? Exatamente. É muito caro para um condomínio, nós estamos muitos condomínios agora, ou um prédio que é um condomínio vertical, é muito caro para eles fazerem uma própria estação? Só pegando... Hoje é obrigatório aos novos condomínios ter estações de tratamento locais. Em Itapiruna, sim, pela nossa legislação, o condomínio, quando ele aprova lá 100 lotes, para 100 lotes eu preciso dimensionar uma estação de tal tamanho que ela começa a funcionar já pelo condomínio e com o tempo ela é transferida para poder da prefeitura. Sim, mas isso não é fóssil, é uma estação de tratamento. Não, estação de tratamento. Não só o condomínio, como também todos os loteamentos. Sim, condomínios e loteamentos. Condomínios e loteamentos. Só pegando um pouco do gancho do que o doutor falou, acho que a veia dele de professor pulsou ali agora, da diferença, né, doutor, entre ensinar e educar, né? A gente tem um papel muito importante e aí eu acho que nossas escolas devem ser utilizadas, toda escola pública deve ser utilizada para educar, particular também, educar os pais a ensinarem seus filhos. Sim. Né? E o poder público não está também ultrapassando aí a responsabilidade dos pais de educar. Mas como é que a gente vai cobrar o pai a educar se a gente não ensinou? Né? Então é importante sim que tenha esse ensinamento, o município tenha campanhas preventivas, de orientação da população, para que, né, passe assim virar aí, fazer parte da sociedade, fazer parte da cultura, para poder sim ensinar os nossos filhos, nossos netos a tratarem melhor, né, com essa parte de esgotamento sanitário e consciência com a água. Não deixar só nos ombros da prefeitura, né? Não Exato. Deixar só nas mãos do prefeito, do secretário, população como um todo. Então, acho que educação, cultura, quebrar um paradigma cultural e trazer para todo mundo essa responsabilidade. Mas aí a prefeitura, na minha avaliação, tem que estar estimulando isso. Assim, os pais cada vez mais transferem para as escolas. Tá? Exato. O papel de ensinar passou para a escola e não pode. Exato. A Secretaria de Meio Ambiente hoje tem um projeto voltado para reciclagem, justamente. Eles têm aqueles bolsões de reciclagem em cada escola. Foi feito o ciclo de palestra. A gente acompanhou o projeto e a implementação do projeto na época disso. Os catadores também. Os catadores também.
os catadores de coleta seletiva, que são as lixeiras que a gente tem de coleta seletiva espalhadas pela cidade. Ecoponto, né? O Ecoponto. É uma parceria com o Padre Geraldo, né, com a Associação dos Catadores. Mas em contrapartida, a gente vê, o doutor Samuel, a doutora Núbia, né, o município não tomar algumas atitudes através de secretarias, né, em relação a essas situações. A gente educa, né, tem as campanhas, aquelas coisas todas, mas tem determinado momento que a gente tem que atuar diretamente naquilo ali. Né? Infelizmente, a senhora falou de ambiente, né? E eu fui um dos caras que mais eu cansei, de boa. Eu tenho que ir para onde eu tenho que ir para acabar com esse negócio. Não tem jeito, tem que ir para onde tem que ir. O fórum, né? Lá onde vai ser o fórum realmente, onde as coisas vão acontecer. Então, o que eu mais fazia era publicar, né, as queimadas, e continua. Continua. Você entende, Ju? Vamos E aqui a fumaça, né, fazer Lorenzinho? uma reflexão aqui. É uma coisa cultural, não é? Você entende que isso é uma coisa cultural? Não, sim, mas só que tem determinado momento que você tem que agir. Né? É inadmissível eu passar no centro da cidade e a pessoa está queimando lixo no centro da cidade. Sim. Entendeu? É É o inadmissível. papel da fiscalização, né? É inadmissível eu estar lá, né, entendeu? Numa comunidade mais carente, isso também esteja acontecendo, porque, né, não é só, é o problema é uma forma de educar, só que não se toma essa atitude. Muitas das vezes, né, e aqui a gente está aqui para falar a verdade, aqui ninguém está aqui para contar a história, e muitas das vezes não se toma atitude, não, porque o cara gera emprego, aí... Quer dizer que ele gera emprego e arrebenta a saúde do sujeito? Aí pode. É um crime ambiental, né, doutor? Sim, é lógico que é crime doutor ambiental. Márcio pode falar melhor, né, doutor? O crime ambiental aí é uma das poucas coisas que... Queimar lixo da cadeia. Sim. É que ninguém, eu acho que culturalmente estão tão acostumado que não percebe que é crime. Aí a polícia não vai, de repente a prefeitura, não sei se tem esse foco de prender, de guarda municipal. Ninguém faz nada. Mas a gente não está dizendo... Mas é crime. Sim, mas a gente não está falando nem na situação de ir ao extremo, aprender, não sei o quê. A secretaria, né, chegar lá, notifica, não custa nada, notificar. Né, faz uma notificação daquela situação, aí sim, persistiu na coisa, você começa a criar situações. Eu não imagino que seja crime, mas é crime. Sim, mas a partir do momento que você notifica, que você diz assim, ó, no artigo tal, papapá, da lei tal, entendeu? Então, você começa a ter essas coisas. Então, a gente tem um monte de situações que o poder público já poderia estar atuando há muito tempo. Uma outra coisa que o senhor fala sempre, acessibilidade. É inadmissível você viver num município igual a Itaperuna, querer falar uma série de coisas desenvolvidas e você não, o cidadão não poder sair à rua. Isso não pode, é inadmissível um negócio desse. Então, aí não é educação de dentro de casa, não. São coisas que o poder público tem que tomar atitude. Precisa tomar atitude para que a coisa comece a funcionar. Andar pelas ruas de Itaperuna é uma corrida de obstáculos. E a idade vai chegando, vai ficando mais difícil. Para quem é deficiente visual, impossível. Para quem quem é cadeirante, impossível. Empurrar um carrinho de bebê, impossível. Só para quem está com 30 anos aí, com 40, eu ainda consigo fazer isso, mas daqui a pouco não vou conseguir fazer mais, andar pelas ruas. Aliás, andar pelas calçadas, você é obrigado a ir para o meio da rua. E no meio da rua você disputa com o carro. E por falar nisso, senhor pedestre, facilite também a hora de atravessar a rua, aperte mais um pouco o passo, pois eu tenho visto aí pessoas que chegam a fazer cara de aborrecimento porque está atravessando na frente do seu carro. E, doutor Márcio, tem um agravante nisso tudo aí da acessibilidade, né? A Câmara Municipal de Itaperuna, ela foi notificada pelo bombeiro para que se adequasse. Até hoje ela funciona e não se adequou. Então, na casa onde se faz leis, não se cumpre leis. Então, como é que eu vou pedir para o cidadão cumprir lei? É muito complicado. É um prédio histórico, difícil. né? Sim, é muito difícil, doutor. Então, a gente está levando isso aqui porque há necessidade de ter esse tipo de debate, esse tipo de informação, né? Porque, senão a gente vê aqui, eu nem leio isso, tem uns comentários aqui que não vale nem a pena ler, né? Porque o cara já leva para o lado irônico da coisa, né? Vamos esperar São Pedro, né? Combinaram com São Pedro, a água, não sei o quê, um monte de coisa. Mas vamos aqui, vamos dizer assim, no que interessa das perguntas aqui. Tem uma pergunta aqui, doutor Samuel, se o senhor tiver essa informação, o repasse para a Câmara foi feito, né, do aumento salarial e tal, dos servidores, tem alguma notícia?
Então, dos servidores está sendo feito estudo. Eu tive uma reunião recente com representantes dos servidores públicos. O que acontece? Vamos lá. Vamos desmistificar as coisas. Isso é importantíssimo. O que acontece? O município de Itaperuna, ele não é gestor administrativo da Câmara Municipal. Vamos diferenciar os CNPJs. Isso aí. Certo? Então, a Câmara, tudo que a Câmara gasta, ela gasta com o 12º, que é uma quantia X que é repassado mensalmente para a Câmara pela Prefeitura. Isso é constitucional. Isso é de acordo com o número de habitantes, que se aumenta o número de vereadores e se aumenta também ou diminui. O repasse. Esse repasse é fixo, é de acordo com o 12º. O município não aumenta repasse para a Câmara, que é inconstitucional. O valor que o município repassa para a Câmara é o mesmo todo ano, é em cima do 12º. Quem tem que se adequar com esse recurso é a Câmara. Então, o município, o prefeito, não está aumentando o salário de vereador. O prefeito não pode nem se imiscuir na gestão da Câmara Municipal. Quem tem que falar da Câmara Municipal são os senhores vereadores. E o aumento, reajuste de salário de servidores da Câmara é competência e responsabilidade da Câmara Municipal, que tem que se adequar em cima do valor do reajuste, do valor do 12º. Então, se eu aumento o salário de servidores, o valor que eu tenho para toda a despesa da Câmara é o mesmo, durante todo o mês. 12º quer dizer 12%, como é que é? Isso é uma percentagem em cima do valor que teria que passar durante o ano inteiro para a Câmara. Eu pergunto porque muita gente ouve falar do 12º, não faz a mínima ideia. É o dia a dia, o corre-corre, está trabalhando e vai parar para olhar no dicionário. Na verdade, quando a gente tirou fala, 6 ou 7%. É bom a gente explicar direitinho para quem está em casa entender melhor. Sobre a arrecadação própria, né? Sobre a arrecadação do município. E é arrecadação real, não é sobre o orçamento previsto para o ano seguinte, não. Sim. Na verdade, é o valor de custeio da Câmara. Isso aí, Isso. Independente Então, se o prefeito está senhores, bem, está mal com a Câmara, se está brigado, porque, graças a Deus, senhores, a relação nossa os é senhores uma boa que estão relação, falando mas aí que o prefeito aumentou o salário de vereador, salário de servidor da Câmara, isso aí é uma inverdade. Tá? É uma fake news. É uma fake news. O município, o prefeito tem o poder de sanção ou de veto dessa lei. Se ele vetar, eles lá derrubam o veto do prefeito. Então não adianta porque vetar. a lei foi proposta por eles, aprovada por eles. Quem fez o estudo de impacto orçamentário foram eles. Como é que o prefeito vai fazer um estudo de impacto orçamentário para fazer gestão da Câmara? O prefeito é prefeito, ele não é presidente da Doutora Câmara. Nubia, então não adianta vetar nada? É só uma formalidade? Eu vou ser prefeito e vou vetar uma coisa que não vai ter valor nenhum? Não, adianta. Não é assim, não. É por isso que eu estou perguntando. Assim, eu, quando faço perguntas. Um minuto, por favor. Um minuto, não, rapidinho. Quando eu faço perguntas que alguém em casa gostaria de fazer. É verdade. Porque eu tenho que traduzir o que vocês falam. Muitas vezes vocês são muito técnicos e eu tenho que tentar traduzir. Não, adianta e muitas das vezes são necessárias. Mas o que o Samuel está explicando é que a gente vai interferir no orçamento do outro. Isso eu sei que não pode. Que a gente só tem que saber se está dentro do orçamento. O que ele vai gastar com papel, caneta e água durante o mês é problema dele, entendeu? Agora a gente tem que lembrar também que o salário do vereador ele é aumentado nesse pleito para o próximo pleito. Isso aí é condicional. Não é para agora. É só uma vez a cada 4 anos? Ou pode aumentar quando quiser? Não, uma vez a 4. É como se essa Câmara fosse votar para o salário da próxima Câmara que fosse constituída. Então, não é que eles já estão recebendo isso, eu acho que a população tem que ter essa noção de que isso acontece a cada 4 anos. Os próprios vereadores fazem questão de confundir a cabeça da pessoa. Só não todos. Eu só queria... Complementando só rapidinho, que... Evidentemente, generalizar é errado. Eu peço desculpa ao Ângelo, ao Nino aqui pela intervenção. E eu peço desculpas ao senhor, porque o nosso delegado vai ter que sair, ele tem uma diligência a ser feita, que a diligência é uma ação policial. Isso. Bom, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Volta quinta? Toda hora, só convocar que a gente vem. Quinta-feira é o seu dia, doutor. Um beijo a todos aí, um abraço.
e até a próxima. Tá? Muito Obrigado, obrigado, doutor. muito obrigado. Ele é professor, ele deu aulas ontem, amanheceu aqui, ficou hospedado aqui para poder, né, no hotel da cidade, para poder estar conosco. E já está sendo chamado. A toda hora o telefone dele está ali. A gente que não está no silencioso. Gerando divisas para o município. Gerando divisa. É porque está fazendo ele ficar em algum Na hotel rede da cidade, que é uma boa rede hoteleira. Vamos agora à rede de esgoto e à rede de influências e à rede de falação. Muita gente fala fake news. A rede social, a rede antissocial. Então, eu não complementei a Pra poder pergunta, que foi, poder a pergunta sair, foi sobre o reajuste Isso. dos servidores da prefeitura. Não, olha só. Então, o prefeito mandou fazer o estudo de impacto orçamentário, né? Isso tem que ser feito para a gente ver se o município consegue fazer os pagamentos, não vai atrasar salário e todas essas coisas. Isso é uma questão que é contábil, né? A gente, por parte da Procuradoria, quando dá o parecer quanto ao reajuste ou não, a gente solicita que seja feito estudo de impacto orçamentário. Ministro Elias Meiber, falando em acessibilidade, que é o prato que o senhor gosta no momento e é muito útil, o Lorezinho também, há muitos anos a gente vem falando, e eu falo isso bem antes dos atuais vereadores. A pergunta que eu faço para o senhor e depois vem assim no efeito dominó até chegar no Ângelo, se este ano, né, neste ano, no final do ano, a gente tiver eleito um cadeirante, como é que ele vai assistir às sessões da Câmara, participar da Câmara, ir ao gabinete dele todos os dias? Ou um cadeirante, uma pessoa que tem aí seus 85 quilos. A posse não poderá acontecer no próprio do município, né? Terá que alugar um local para se adequar, porque não vai dar tempo. E pode acontecer e é Pode merecedor acontecer, de ganhar uma pode eleição. acontecer. Filipão, Agora eu quero passar para o depois. Filipão, que é o seguinte. Eu quero a pergunta, a ele está resposta de trabalhando todo ali mundo. na 10 de maio. Aham. Que ele observasse uma obra que está sendo concluída ao sim. lado do laboratório Laci. O cidadão construiu o imóvel dentro da rua, dentro da calçada. Ele não deixou espaço para o cidadão transitar na calçada. Ele fechou. Tem 20 centímetros, uma fresta de 20 centímetros para a pessoa se locomover. Ele alega no direito de que ele é dono da área. Olha que absurdo. Infelizmente, A calçada é área pública? é um problema cultural. É Não é? pública, todos nós somos obrigados. Aí a obra foi aprovada pelo nosso município. Os engenheiros entendem que é legal porque o plano diretor não determina o tamanho das nossas calçadas no centro da cidade. Olha que situação que nós estamos vivendo. Aquilo ali é a maior aberração do nosso município. Culpa da atual administração? Não. É a legislação que tem vindo. Por exemplo, nosso plano diretor foi copiado de outro município, não foi aprovada pela atual gestão, mas nós precisamos urgentemente tomar uma medida, entendeu? É lamentável aquela situação. O assunto ainda é essa, palavrinha, eu vou ter que ir na E eu gostaria de fonoaudióloga. esclarecer uma coisa aqui. O doutor Samuel e a doutora Nubia falou sobre a questão das obras que estão sendo negociadas, e o próprio Filipão também, junto à SEDAI. Por que isso está acontecendo? É porque o prefeito não aceitou fazer a privatização da SEDAI. Exatamente. E, em contrapartida, Elias, isso aí. ele quer que o Estado, a SEDAI, façam essas obras para o nosso município. Isso é um dos grandes benefícios dessa atitude do prefeito. E a outra atitude é que o cidadão itaperonense não ia ter condição de pagar a taxa da Exato. empresa que privatizasse. Exato. Por quê? Eu tenho um parente em Cabo Frio, meu cunhado mora lá há 50 anos, privatizou lá. Ele pagava R$150 de água, hoje ele paga 800. E é uma coisa anormal. A tabela é a nível nacional. Não quer saber se a cidade é pequena, se é grande. Isso atingiu toda a população, essa decisão do prefeito Alfredão. Isso beneficiará, com certeza, a nossa população enormemente. Doutor Samuel, com a palavra. Elias, como sempre, muito feliz nas suas palavras. Só para pontuar que teve a pergunta e a gente não concluiu também, a SEDAI, através da equipe técnica dela, e essa que é a notícia,
nessa audiência que teve na Justiça Federal semana Foi passada. quando isso? Isso foi mês passado. Não foi final do divulgado início. isso, nossa notícia? Eu não soube. Nós não soubemos. O que acontece? A comunicação tem que passar Se isso. eu que vivo disso não Então, soube, Então, é uma meu coisa... amigo que está lá na eu obra acho de pedreiro, a gente interessante, também não soube. assim, então... Existe, então, um processo na Justiça Federal? O Noroeste está sabendo em primeira mão, Aqui no Noroeste. tá? Os senhores Noroeste estão News. sabendo em primeira mão que o município de Itaperuna buscou junto à SEDAI, por determinação do prefeito, através do estudo técnico que foi feito de inviabilidade daquele TAC que foi feito em 2022, através da AGEVAP, que o prefeito se inscreveu e ganhou o projeto, 2 milhões de reais já estão na conta para o município ter o projeto, e através da parceria com a SEDAI, o prefeito Alfredão vai jogar dentro do município de Itaperuna quase 200 milhões de reais em obra de saneamento básico. A SEDAI está sendo parceira do município e se comprometeu a executar, através do corpo de engenharia dela, essa obra. Ela falou, eu executo, eu tenho capacidade técnica para executar essa obra. E a gente se inscreveu junto ao governo federal, isso a SEDAI falando. E falando com a juíza federal e com o procurador da República. Nós nos comprometemos, junto à população de Itaperuna, a executar essa obra. Então, população, os senhores podem esperar para os próximos anos, até porque nós temos o marco do saneamento, marco sanitário, né? Marco do saneamento básico, que é até 2030 e 1 ou 32? 2030, nós temos que estar regular com 99% da população atendida por esgotamento sanitário. Então, a SEDAI está falando que antes do marco sanitário, ela vai entregar para a população de Itaperuna quase 100%, 95%, 96% do saneamento básico. Uma observação, hoje eu critiquei algumas vezes a comunicação no município, né? O Departamento de Comunicação poderia ter uma secretaria, mas também, muitas vezes, as autoridades não fazem contato com a comunicação. Tem que ter uma chave direta, ligado o tempo inteiro. Aconteceu um negócio desse, passa para a comunicação. Não aconteceu nada, a comunicação faz contato com a autoridade para poder uma notícia dessa, bombástica, passar assim, ó. Se o senhor não fala aqui, ela passaria em branco. Eu pergunto. Eu estava deixando para falar aqui com vocês. Eu acredito. Muito. Como foi provocado esse processo na Justiça Federal? Então, esse processo foi um processo que foi dado a entrada em 2008 por conta da situação da EST do frigorífico. De uma coisa... Exatamente. Nós aproveitamos a situação, porque o município não tem hoje corpo técnico para executar uma obra desse tamanho. Você poderia falar até, inclusive, sobre essa questão, o que foi o parecer da juíza a respeito, que parece que até as contas particulares do prefeito estavam bloqueadas por isso. O que acontece? Existiram multas aplicadas aos prefeitos anteriores. Todos os prefeitos anteriores? Ao prefeito Alfredão, mais especificamente ao prefeito Alfredão e ao prefeito Marcos Vinícius. O Marcos Vinícius chegou a multa pessoal dele a mais de R$1 milhão. É um absurdo, né? Por conta de uma obra que não tinha como ser executada. O município não tem técnico, não tem equipe técnica. Que o prefeito não tinha a culpa, nem Marcos Vinícius, nem muito menos o Alfredo. E o Alfredo chegou, tanto ele quanto o Marcos Vinícius responderam a ação por improbidade administrativa por conta desse caso. E a ação foi julgada agora em procedência. Reta final da nossa prorrogação, vamos para a disputa de pênaltis. Lorenzini sempre tem algo a acrescentar, Filipão também. Eu queria retornar aqui, tem algumas perguntas aqui, né, que a gente, só para explicar aqui para o ouvinte aqui, porque ele está cobrando aqui, achando que a gente não faz a pergunta, né, aos nossos convidados aqui. Se fosse fácil, né, Lorenzini? Não é problema de ser tem fácil. Tem hora que não dá tempo. Não é nem difícil, tempo, as perguntas não tem dificuldade de fazer pergunta, não. Não é a pergunta, é encaixar, às vezes, no meio da conversa. É porque não tem nada a ver perguntando sobre contratos da educação. Todo contrato assinado da educação é dado publicidade, está lá no portal de transparência. Se eu estiver errado, por favor, exatamente. Me corrija, né? Então, está respondido para você. Se você for no portal de transparência, você vai ver os contratos lá. Então, ele está querendo saber dos contratos. Então, estão lá, né, à disposição da população. Né? Em relação ao aumento, a gente falou, você já falou sobre, né, a disponibilidade de ter o aumento ou não do funcionário. Está sendo feito um estudo técnico para isso, né, financeiro, impacto financeiro, para que isso ocorra. E uma coisa que eu gostaria de retornar
né, é porque a gente, quando fala de fake news, né, a gente tem que ter um cuidado, e é muito importante a gente tocar nesse assunto, né, porque muitas das vezes, né, quem está colocando isso e a forma como está colocando também deixa, né, as coisas ficarem no ar. Muito bem, e eu estou falando isso para voltar ao assunto do aumento, né, dos servidores e dos vereadores da Câmara Municipal. Eu tenho um blog, e no meu blog eu coloquei lá, após o 11-1, um mimo, né, ao Legislativo. Esse foi o título da matéria. Tá? Então, gostaria de dizer que não existe fake news nessa matéria. Tá? Primeiro, por que não tem fake news? Tá? Por quê? Foi feita uma lei e foi sancionada uma lei. Então, o mimo foi feito, o prefeito assinou aquela lei. Da mesma forma que o senhor disse que o prefeito tem o poder de vetar ou não, né? Não vetou, assinou. E por que eu fiz a matéria? Porque, infelizmente, né, essa assinatura ocorreu no mesmo dia que foi feito, né, foi votada as contas do prefeito. Então, a gente, quando escreve, coloca alguma coisa, a gente está no intuito de que as pessoas leem, analisem aquilo ali para, de repente, não cometer, né, essas mesmas situações. A doutora Núbia disse o seguinte: nós não podemos, o senhor também disse, nós não podemos interferir, né, na administração. Né? Só que o Legislativo interferiu na administração quando criou uma lei para que o funcionário, né, no dia do seu aniversário, ele tivesse o dia dele, né, abonado, que ele não precisasse trabalhar, que ele ia receber pelo dia dele. Ele está interferindo. E o prefeito fez o quê? Vetou. Sim. E a Câmara derrubou o veto. Então, por que o prefeito não vetou também isso aí? Já que o jogo é político. Isso aí é jogo político, né? Então, eu só queria esclarecer, entendeu? Que, né, na minha visão, não existe fake news. Existe fatos que ocorreram, né, que poderiam ter feito tudo isso, né, e a coisa só não aconteceu porque foi uma situação política, porque interferência houve também. Quando não se consegue interpretar alguma coisa, Ângelo, é mais fácil falar que é fake news. Sim, também acho, exatamente. Doutor Samuel. Então, eu discordo, porque eu entendo que você falar que o prefeito aumentou o salário dos vereadores, essa é a fake news. Eu não me referi a matérias específicas de ninguém. Eu falei que é fake news falar que o prefeito aumentou o salário de vereador. Não é. Não é o prefeito que aumentou. Quanto à questão da matéria ser vetada ou não, isso faz parte do processo de aprovação ou não de leis. Igual agora a matéria que foi vetada. Por que o prefeito vetou a matéria? Porque foi dado um parecer pela inconstitucionalidade da lei. A matéria voltou para a Câmara, como toda matéria que é vetada volta para a Câmara, e os vereadores entenderam pela constitucionalidade, ou o jogo político ou não, até porque a gente não é inocente, tem que saber que isso existe, certo. E derrubou o veto. O que cabe à Prefeitura agora? Entendendo que a lei é inconstitucional, entrar com a ação de inconstitucionalidade, que é a única forma agora de fazer o controle da constitucionalidade. Muito obrigado, Samuel Tinoco. Muito obrigado, Núbia. Vocês ainda vão se despedir. Obrigado ao Felipão, secretário de Planejamento, o procurador-geral, que é o Samuel. Nós vamos ouvir agora as considerações finais da Núbia, que participou pouco, mas brilhantemente. Por favor, Núbia. Doutora Núbia. A gente deixa para a população, como jurídico que está hoje no município, de que analise melhor as notícias que são veiculadas e a fonte, a origem de cada um, e procure entender o que acontece no município, o que acontece na Câmara. Esse é o papel primordial da população. O ruim não é o cidadão ter uma opinião. O ruim é aquilo ser mal fundamentado e, com isso, influenciar nas opiniões de outras pessoas. Por isso que a fake news é tão mal falada, mas não só ela. A gente não pode esquecer que antes a fake news era direcionada à imprensa marrom e hoje ela é direcionada a qualquer um. Qualquer um tem um celular na mão e qualquer um faz uma notícia falsa, se quiser. Então, a população tem que se informar melhor de onde vem e de onde surge o problema. A Procuradoria está à disposição sempre da população, como o Samuel faz bem questão de dizer, que a gente também é um portal de atendimento, assim como a Prefeitura e assim como eu acredito que a Câmara também. Então, o cidadão hoje tem que ser mais atuante. Muito obrigado. A senhora já se despediu, então, com a sua opinião. Tem só uma última aqui que eu acho que é interessante.
ou a doutora Núbia ou o próprio Samuel. Os royalties de petróleo, assim como o mineroduto, são contabilizados à parte do orçamento? Não, o royalty tem a ficha específica. Então, Quanto que é atualmente? Aí, cabeça não Pois, vou saber. doutor. Vamos ver com o nosso secretário de Fazenda. Ele é contabilizado normalmente dentro do orçamento. O senhor sabe, o secretário de Planejamento, quanto que está? O royalty é uma variação, né? Porque ele é conforme o preço do Certo. petróleo, tal. Hoje acredito que está na faixa 3 e alguma coisa, né? É porque em Campos eles divulgam todos os meses a quantia Não, que mas eles recebem. isso aí é lei. Isso aí, se você abrir o portal, os portais da transparência, você tem grande dificuldade. O que acontece, Nino? As pessoas, às vezes, elas têm até um pouco de preguiça até para confirmar qualquer situação. É muito mais fácil você, com relação à matéria ou fake news, você Lê só a olhar manchete. ali, se você não buscar informação, conforme você falou, a questão do departamento, secretaria, agora há pouco, você consegue Comunicação, informação, é um problema de comunicação. Você consegue informação porque você busca, o Ângelo busca, porque também você esperar cair do céu Não, toda hora, não nem vai, todo mundo não lembra. vem, não. Ô Ângelo, Não, poxa, acho tem um não. buraco, tem não sei o quê. E eu acho importante sobre isso, Ângelo, que a transparência está lá. Quem tiver com dúvida, é só acessar lá. Exatamente. Portal da itaperuna.rj.gov. Fala de novo para nós aí. www.itaperuna.rj.gov.br. Tem lá, Portal da Transparência. Todos os atos nossos estão lá. Você tem as publicações, Jornal de Itaperuna. Você clica lá. Está com dúvida? Abre lá, olha, antes de botar a cabeça de alguém Na guilhotina. É só digitar no Google, Portal Transparência Itaperuna, vai direto onde Prefeitura de você Itaperuna. quer. Aí aparece lá o portal e a transparência. As suas palavras finais, por favor. Você que é sempre muito simpático, muito brincalhão, mas no trabalho é muito sério. Nino, eu gostaria de agradecer o espaço, aqui o doutor Elias, você, o Ângelo, que são pessoas de grande consideração, de longa data. Agradecer ao doutor Samuel, ao doutor Anúbia, a todos, e dizer umas palavras seguintes, Nino. Nós estamos ali na Secretaria de Planejamento, mas eu gostaria de agradecer a todo servidor público que faz parte dessa cadeia, todo terceirizado, porque sem eles, sem os empreiteiros, sem isso, essa máquina não anda, entendeu? Nós precisamos, desde o varredor que está na rua, do doutor que está na UBS, todos têm o mesmo valor, todos têm a mesma disponibilidade para atender o cidadão. Está com alguma dúvida? Procure a prefeitura ou procure o seu representante, seu vereador, que você acha mais confortável, porque às vezes também o cara não tem tempo de ir à prefeitura, ele ter lá o seu vereador que ele tem a simpatia ou é do seu bairro, mas você tem que ter a pessoa que você confie até para trazer e levar demandas. Não tem ninguém, procure a prefeitura. Está com dúvida? Entra no site da prefeitura, lá tem um Fale Conosco, que diretamente ali vai mandar um e-mail para a prefeitura, vai ser recebido no setor de protocolo, vai ter suas dúvidas respondidas. Às vezes tem gente de fora que tem terreno aqui, quer tirar o IPTU, às vezes está com dúvida, manda um e-mail, consegue um atendimento. E no mais agradecer também, Nino, ao prefeito Alfredão por essa oportunidade, até porque ele é um cara que dá autonomia para a gente trabalhar, ele dá portas abertas no gabinete dele para você tirar e manter qualquer dúvida, você vai no gabinete, consegue falar com o prefeito, a gente, tanto para a gente que é secretário como cidadão também, ele tem os atendimentos dele, é uma pessoa muito acessível e que deu essa oportunidade de a gente retomar com algumas obras que estavam no banho-maria. Agradecer ao deputado, mais uma vez, pelo recurso que já trouxe e os outros que estão vindo para essas obras, porque planejar é você montar para o futuro, que nem tudo a gente consegue já. Murilo Gouveia, que sempre está atendendo a gente liga, ele está ali pronto, responde sempre, e toda a sua equipe que está lá à disposição. E como eu falo também para o cidadão, está com dúvida? Entra no Instagram dele, manda uma mensagem que ele vai responder, o prefeito e tudo mais. No mais, muito obrigado. Eu acho que dia 20 tem outra agenda aqui, né? Sim. Agora é a despedida do doutor Samuel Tinoco, procurador-geral do município de Itaperuna. Eu quero agradecer também, fazer as palavras do Filipão, as minhas palavras. Agradecer o Elias, pessoa que eu tenho bastante consideração, aprendi a admirar. Junto ali, sou bem mais novo, ele é muito mais experiente, então ensina muito a gente também, com a visão dele,
que às vezes a gente fica muito técnico demais e a gente tem que ter um pouco da parte política. Quero agradecer, Nino, mais uma vez, mais uma oportunidade com você, dizer que toda vez que a gente se encontrou, sempre foi contatos bem respeitosos, né? Te admiro como profissional. Tá? Obrigado. Dizer que você tem razão, às vezes é uma brincadeira que eu fiz aqui, mas o poder público, o município, ele tem que se informar mais os atos administrativos para dar conhecimento à população. E nunca vai satisfazer, sabe, doutor? Nunca vai satisfazer. Campos tem secretaria, Cardoso Moreira tem secretaria, trabalham muito. Aqui tem um DECOM, trabalha muito, mas sempre tem que aprimorar, dar estrutura para os profissionais, viaturas, material fotográfico, material, computador bom, local para trabalhar. Tudo isso o profissional precisa. Concordo. Senão, a gente não pode nem falar que está indo mal, por quê? Vai lá olhar a estrutura. Eu não sei qual é. É verdade. Isso vale para todo mundo. Tem que melhorar, esse ponto tem que melhorar. E eu sou uma testemunha que não é de hoje que você fala isso. Tá? Sim, de outros governos. Nós já conversamos sobre isso várias vezes. Sim. Né? Então, é uma falha que tem que ser consertada, porque quem informa mal não chega à população e como é que vai saber se você está trabalhando ou não? A culpa não é do profissional, é de tudo. É um Exatamente. conjunto de falhas que podem ser aprimoradas. Sua despedida, então, porque a gente acabou fazendo um debate. Agradeço ao Ângelo também. Ângelo, preciso falar que quando eu falo de fake news, não estou em momento nenhum me referir ao Ângelo, até porque eu sou leitor das coisas que eu acho que muito inteligente, as colocações que ele faz. Sempre. Analista. Então, até porque conhece bastante, então fala com propriedade. Agradeço a todos e dizer que a Procuradoria está à disposição. A gente está lá. Fizemos muitas coisas a gente não conseguiu e a gente espera poder estar dando seguimento aí. Rapaz, eu me lembrei de uma pergunta agora. Doutora, é uma observação. O pessoal diz que é dono da calçada, né? O cara faz um prédio, ele é dono da calçada, não é, doutor? Se alguém cair e quebrar a perna ali, quem paga as contas? Responsabilidade do município. É do município? Não é do dono da calçada? Não. Interessante, né? Então, você que está nos ouvindo, nos vendo, raciocine aí. Na hora de usufruir, ele é dono. Na hora que alguém se machuca, a prefeitura que paga. É como o cavalo que a pessoa atropela, não aparece o dono, mas tente botar o cavalo na sua caminhonete e levar para algum lugar, você vai ser ladrão. É verdade. Quero agradecer também a Rogéria, nossa colega Rogéria. Quietinha filmando a gente. É um profissional muito qualificada. Advogada também? Advogada, aposentada do Tribunal de Justiça, trabalhou na presidência do tribunal. Conhece muito. Uma pessoa que conhece muito, é uma pessoa que merece um programa aí só para perguntar as coisas da vida. Sim, vamos agendar. Exatamente, vamos agendar. Conheceu o desembargador Pérez, faleceu agora recentemente. Vários desembargadores a senhora deve ter conhecido. A doutora Nubia já se despediu. Lorenzinho. Bom dia, né? Bom dia ainda. Bom dia a todos. Dona Tereza está aqui. Mãe do Filipão. Com o filhão aqui. Um abraço a todos, até amanhã. Doutor Elias Baby. Eu quero dizer que para nós é um sonho ter esse programa aqui. O Nino e o Ângelo sempre me cutucando, vamos. E as coisas foram muito difíceis para a gente chegar no ponto que nós estamos e queremos, se Deus quiser, melhorar mais ainda, entendeu? Mas eu tenho certeza que sem essas duas personalidades, isso aqui não teria sentido. Eu quero aqui parabenizar o Nino, o Ângelo, e dizer, doutor Samuel e doutora Nubia, e doutor Filipão, que tenho certeza que nós construímos muita coisa boa hoje aqui. E a população menos informada ou mais informada, ela hoje tem uma consciência melhor do que está se debatendo nesse programa. Que o objetivo é trazer o melhor para a nossa cidade. O objetivo é trazer o melhor para o nosso município. O objetivo é trazer o melhor para o cidadão, para que as pessoas não se levem pelo ouvido por notícias rápidas do seu celular. Ao ver aquilo ali, lê, analise, não passa aquilo para frente logo de imediato, para ele não sofrer depois algumas sanções penais,
para ele não ter a consciência pesada de que ele passou uma notícia mentirosa para frente. Então, o nosso objetivo aqui hoje é trazer o melhor da informação para o nosso município. Eu tenho certeza que vocês engrandeceram muito a cultura do nosso município hoje. Vocês deram um banho de civilidade para o nosso povo, de respeito à oposição, de respeito à situação. E eu quero aqui render minhas homenagens também à Rogéria. Rogéria, eu iniciei em cartório com 14 anos de idade, como office boy, e lá nós tivemos um parceiro, uma pessoa fantástica, que eu tenho certeza que seria o presidente do Tribunal de Justiça, nosso saudoso doutor José Luiz Nunes, o mestre dos mestres. Quando ele ia ser promovido a desembargador, ele acabou falecendo. Chegou a ser? Foi na sexta que faleceu no sábado. Levou para o Rio. Pelo menos teve a emoção e o prazer de saber, né? E era um parceiro, uma pessoa de uma cultura vasta, uma pessoa de uma facilidade, de um acesso fácil, mas de uma penetração muito Daqui grande. de Itaperuna, doutor? O doutor... É nome de rua, nome de praça, nome de... Tem pai um busto, dele tem era uma o estátua. fundador do Comércio e Indústria Atlético Clube, Jurandir Nunes, entendeu? A história dele merece. A Casa do AB é o nome dele? Então, eu olhando para a Rogéria, eu vejo muito a história, entendeu? Por tudo que nós passamos junto, entendeu? Ela, aquela jovem, eu já mais um pouquinho mais para frente e tal. A gente quer engrandecer esse momento aqui, dizendo o seguinte, que a presença de vocês, com certeza, aumentou a paixão do povo itaperunense pela nossa cidade. Muito obrigado pela presença de vocês, por ter hoje trazido essa aula, essa maestria para todos nós aqui. E dizer ao Filipão que eu continuo não concordando com as bombas. Isso aí. O próprio Claudão falou para mim, quando a gente estava debatendo sobre a questão das bombas, ele bateu assim na mesa. Pois é, Elias, bomba é uma bomba. Mas eu tenho que ouvir os engenheiros e os técnicos aqui, eu não posso seguir de outra forma. Lorezinho. Eu acho que a gente tem que marcar mais agendas aí com a Procuradoria do município para que a gente possa realmente, né, levar para a população. Ele vai voltar com a assessora, mas só os dois e Filipão sozinho. Porque é muito conhecimento, muita fala para um programa só. Pode deixar marcado já, estou dentro. Isso, vamos esperar. Alô, Núbia, está convidada. Doutora Núbia. Acabou, Lorezinho? Se despediu, o nosso programa não termina, só termina quando acaba. E por causa disso, lembre-se, a sua fé remove a montanha que estiver à sua frente. Não é exatamente tirar da sua frente uma montanha, uma cadeia de montanhas, mas um problemaço que você sabe qual é, que às vezes você nem foi o responsável por esse problema, mas a sua fé vai fazer você vencer, tá bom? Acredite, acredite, acredite. Somos provas. Eu conto em outro programa. E agora, o Lula, ele também, doutor Elias também, todos nós temos uma história. O Lorezinho também, 2 histórias. Cada um de nós tem histórias aqui de sobrevivência e de fé. Prego batido. Ponta virada. Encerrou o programa. Acabou o programa. Dá a impressão que acabou o programa, mas não. Terminou o episódio de hoje. A gente volta, volto na terça, segunda-feira, Elias e Ângelo. Essa câmera fica...